Olá, morada acadêmica. Estamos mais uma vez aqui, hoje trazendo uma questão muito pertinente aos tempos contemporâneos, lembrando sempre que o contemporâneo se faz, né? Uma transposição do que já vivemos para o que ainda estamos a viver, né? E aí minha inspiração hoje é Dom Quixote e Cervantes, né, e as reflexões sobre o imaginário moderno. Sejam bem-vindos cada vez mais aí a esse universo da autopoieses, do Morada Acadêmica. Bom, a primeira pergunta que vocês podem inusitadamente fazer, e acho que é muito bem-vinda, é por que Dom Quixote, não é? Por que que, de repente, Dom Quixote engatilha no Morada Acadêmica uma discussão em relação, não é, ao imaginário moderno e o que isso também tem a ver com o nosso contemporâneo. Bom, há de se dizer, não é, que uma das questões que me move, sem dúvida nenhuma, são sempre as leituras e o modo também como esses temas e personagens me revisitam, não é, dentro da minha perspectiva acadêmica, vivencial, como educadora, como psicóloga, como alguém que está sempre também permeando esse campo, né, essas bordas entre a margem da estética, da ética, né, no seu mais amplo sentido ontológico, e também da construção das subjetivações no contemporâneo. Esse é um tema intrincado à criação do Morada Acadêmica historicamente, não é, nesses últimos 10 anos. Então, obviamente que alguns personagens, né, nos visitam recorrentemente por conta até desta vivência que temos com, né, a prática educacional no âmbito universitário, mas, acima de tudo, também com obras que nos visitam ao acaso. Nessas férias, né, eu sempre costumo ler nas férias de janeiro, de julho, livros que não necessariamente têm a ver, né, com as disciplinas ou ementas ou a carreira acadêmica que eu venho desenvolvendo desde jovem, mas e aí eu sempre escolho meio que ao acaso alguns livros e aí eu arrumando minha estante me deparei com este livro do Ortega Gasset, que foi um livro que eu comprei há tempos já, né? Que é Meditações do Quixote. E aí, né, eu olhando esse livro, né, e me também já movida por uma certa curiosidade frente a esse pensador, que é um pensador que eu não havia lido ainda, já havia tido algumas referências, né? Mas eu não havia lido ainda diretamente o Ortega Gasset, e foi muito interessante, porque com né, com esta obra aí que vocês estão vendo na tela, Meditações do Quixote, eu pude, não também me debruçar sobre um projeto de microsociologia estética, que eu acho que o Gasset traz essa riqueza, né, nos seus ensaios, e acabei me apaixonando por esse né, esse autor, e me debruçando por outras obras dele, né, que eu vou também depois, em outros momentos do Morada, trazer. Porém, hoje, então, a nossa encruzilhada é aproveitar esse gatilho que o Ortega y Gasset me dispara, com esta obra especificamente, que tem, além da questão da obra quixotiana, né, de Cervantes, outros ensaios nesse mesmo livro, mas é nesse primeiro ensaio que eu vou me debruçar, não é? E aí a gente vai, então, discorrendo um pouco, e aí a gente fecha o nosso Morada hoje, falando também da obra do Cervantes, né? Um livro que eu li já há algum tempo, voltei a ler trechos, e agora, até por conta dessa meditação do Quixote, via Ortega Gasset, né? Nessa terceira voz, me debruço de novo sobre a obra de Cervantes, né? Então, também vamos ler e falar um pouquinho da obra que a editora Pinguim tem todo um cuidado estético, inclusive, no lançamento desses dois volumes. Como sempre, não é, gente? Vou fazer
também uma contextualização da obra do próprio Ortega Gasset, da sua vida, não é? Para a gente também não sair falando, não é, de uma referência, já que foi um grande gatilho para voltar a falar de Dom Quixote, né? Nós estamos falando de um autor que vem de uma tradição, não é, que é uma tradição espanhola. Então, né, José Ortega Gasset nasceu em 1883, conhecido como, né, como um filósofo incomum, também escritor, não é? É um dos mais polêmicos e também referendados no século XX nessa cultura ibero, né, espanhola. Ele geralmente escreve em forma de ensaio, né? Ele se também conota como um crítico cultural, né, frente às obras estéticas, e acho que Meditações de Quixote traz essa questão, não é? Ao mesmo tempo, ele também, né, assume esse papel de intelectual educador, politicamente situado, portanto, não é? E foi um influente editor do jornal Revista do Ocidente, na Espanha, né? Que sempre trouxe aí né, uma abordagem de vários problemas e questões no horizonte aí ibero-latino, né? É muito conhecido por ser um provocador, né? Tem uma agudeza de espírito literário muito interessante. Isso me pegou bastante na leitura desse autor, né? E agora também estou lendo ao mesmo tempo O Homem e os Outros, que é uma outra obra bastante notável, né, de Ortega Gasset, assim como Rebelião das Massas, que traz um conceito que é o homem-massa, que, né, para quem trabalha com psicologia das massas e enxame digital, acho que faz todo o sentido, né? A sua intersecção epistêmica revela, não é, um alcance na perspectiva existencial fenomenológica, de uma conotação muito interessante, não é, da ideia do homem no mundo como uma circunstância e também reconhecendo a questão da liberdade, mas ao mesmo tempo da responsabilidade e dos limites coexistenciais, não é? Então isso está na obra de Gasset, assim como respeito ao historicismo. Então, mas não como o historicismo não como uma dívida ou como uma armadilha ou como uma camisa de força, né? Então nós estamos falando de um autor que faz filosofia em 1904 na Universidade de Madrid, né? Depois também tem uma vivência filosófica na Alemanha com a filosofia, então um autor que viaja o mundo, né? Em 1910, ele assume a docência universitária e faz diversas viagens por causa da Guerra Civil Espanhola, não é? E aí uma coisa, do ponto de vista de vivência acadêmica muito interessante, não é? É que ele foi aluno de George Simmel, né? Simmel, que é considerado um sociólogo muito importante, aí como um nome né, de sociologia bastante marcante no cenário das ciências sociais, né? E também tem referências em Nietzsche. Então, também daí talvez a minha própria paixão ao ler esse autor, né? Essa identificação com o projeto nietzschiano logo de cara, né? Ele se diz um homem de compromisso político duplo com a Espanha e suas circunstâncias, né? Crítico, muito crítico de uma ideia de que a cultura europeia teria somente uma versão, essa ideia de uma cultura universalista, né? Então, isso é algo que acho que podemos já colocar, né? Então, a própria formação em filosofia, não é? Que é uma coisa importante. Esse projeto com Simmel, não é? Mais essa perspectiva fenomenológica e existencial, assim como, não é? A sua vivência também direta com a obra nietzschiana, né? Ele diz que ele critica justamente, não é, a visão universalista eurocêntrica né, que vai afirmar que existiria apenas um modo de ser do europeu,
E aí ele diz justamente, não é, que a Espanha traria um desafio pela própria complexidade da sua história ibérica, não é? A sua obra, de um ponto de vista geral, não é? Faz uma crítica a esse homem massa, que é o que vai estar nessa outra obra que eu estou lendo, inclusive, né? Ele vai dizendo né, a visão de um pensador não pode se apartar da razão da vida, então nós vamos ver que é um autor reconhecidamente, não é? E tem a ver com Nietzsche isso também, de certa forma, não é? Ele é um autor que versa, que tem, não é, por trás de si o vitalismo, então é um autor que fala, reconhece a força da razão, mas não é essa razão lógico-dedutiva, a força racional como uma força da vida, sensível à vida, né? Ele vai definir esse homem massa como um bárbaro, né, que de alguma maneira se legitimou pelo alçapão da história. Então, isso é muito interessante. Não vou me dedicar a isso agora, mas acho interessante, porque acho que o Quixote coloca em evidência esse homem massa em cisão, né? Critica essa ideia da soberba da ciência, da especialidade da ciência, né? Essa visão mecanicista, não é? E diz então que, né, a Europa naquele momento ficou presa numa massificação entre Moscou e a promessa socialista comunista, né, e que também é massificadora, né, e do outro lado Estados Unidos, e ele cita Nova York como um centro de mercantilização, né? E ambos os centros, dois centros de massificação, então uma crítica ao cenário moderno, e ele diz que formou estados ortopédicos, né? Então, ortopédicos no sentido de engessados, né? Ele diz que é preciso, portanto, rever a história, trabalhando a história como uma micropolítica, como um agregado de narrativas, isso é algo que é muito interessante, não é? E traz, então, esse convite a olhar para a razão, não é, de uma perspectiva mais aventureira, e aí vem o Quixote, não é, num viés mais, uma perspectiva positiva, que seria um personagem que nos levam além do pensar, mas ao sentir. Há de se falar, e essa é uma coisa que quem lê Ortega, como eu li pela primeira vez, logo se dá conta, não é? Que a sua literatura tem uma elegância na sua gestualidade estética, escrita, não é? Ele traz uma perspectiva muito solar, né? Uma alegria trágica que me convida bastante e me convidou bastante a me debruçar sobre esse autor, não é? E aí eu trago até um trecho da obra dele que diz, né? O homem, esse homem, né? Da logia, para quem a vida é liberdade e o entendimento que se considera, né? A partir de um certo grau de intolerância, né? Portanto, é preciso, né, muitas vezes, o silêncio, que o silêncio seria uma resposta intelectual necessária em muitos tempos, né? Eu achei muito interessante essa ideia dessa elegância e do silêncio, que é algo que está muito entremeado à obra dele, não é? Porque ele vai dizer o homem é esse lugar da contradição entre a liberdade da autonomia e o lugar da heteronomia, ou seja, eu assumo as minhas, né, posições, as minhas narrativas, ao mesmo tempo que eu também assumo que eu tenho liberdade, eu tenho, portanto, responsabilidade, né? Como um bom existencialista, ele reconhece como categoria fundamental da vida a liberdade, né? Porém, ele diz, o homem é condenado a escolher. Claramente, uma perspectiva que também está em Sartre, né? Por isso o existencialismo e a vida como esse drama, como ação frente a essas escolhas, né? O dever fazer-se. Então, isso aparece também na obra dele, é uma questão muito interessante, não é? E acho que, para falar do Ortega, temos que contextualizar, né, essa obra minimamente dentro dessa perspectiva. Então, daí esse primeiro ensejo, não é? Trazendo, então, essa situação, e a palavra que ele gosta bastante, não é? Essa circunstância de Ortega Gasset. Depois falaremos dele de um outro modo, traremos ele para o Morada Acadêmica também, para trazer, não é, esse autor
por outras obras, mas hoje a ideia é trazer o Dom Quixote através do olhar dele e também de como eu, né, inaugurei o Quixote em minha vida, seja do ponto de vista literário, como também do ponto de vista acadêmico. Quer dizer, o Quixote ele faz parte, né, de uma aula que eu dou sobre história da psicologia, obviamente, para falar da quebra e de uma crítica ao eu na modernidade, né? Assim como Hamlet do Shakespeare. Então, são personagens que nós usamos geralmente para simbolizar essa cisão e essa crítica, mas não é o Quixote traz para mim agora neste momento essa outra perspectiva espanhola de um autor que traz uma releitura latino mais aquecida, né? E essa é uma questão que eu sempre coloco quando desde o meu doutorado, né, ao estudar o trágico no cinema e usando obviamente o Nietzsche, né, como um grande referente. Uma das coisas que discuti na minha banca e que também me preocupa ao reler os filmes hoje, né, nessa leitura contemporânea subjetiva, poética, não é? Ou autopoética, se vocês preferirem, é a perspectiva, não é? De que o trágico na visão latino-americana carregaria talvez, não é? Uma outra uma outra conotação, outros chamamentos. E acho que o Ortega Gasset, nesse sentido, apesar, não é, de grandes diferenças também, claramente, né? Apesar de que a Espanha é um país europeu, mas é um país europeu que aí, quando você se debruça sobre a sua obra, né, como desse sujeito, você percebe que tem talvez mais proximidade com o nosso tragicismo. Então, daí, não é? Também o meu interesse em me debruçar sobre Ortega y Gasset. Então, o livro que me chama a falar de Quixote hoje no Morada é este que está na tela, não é? Se referendo, obviamente, a um personagem, né, que está justamente, né, na obra de Cervantes, e não é? O Ortega Gasset fala, é muito mais do que falar do Quixote, é falar de um escudeiro, de um literário que é Cervantes, né? O Quixote, que é esse cavaleiro de uma triste figura, né? Vou até colocar daqui a pouco aqui uma imagem que se referencia a ele, não é? A ideia, não é, do livro que ocorre para Cervantes quando ele está preso em Servilha, né? E aí ele pensa nessa ficção baseado até nas novelas cavalarescas exemplares da época de 1613, não é? Acaba se transformando nesse livro História, que é dividido em dois volumes, né? Que tem, num primeiro momento, uma perspectiva de uma fábula moral. Então, uma das coisas que a gente pode já, não é, conotar aqui, para falar aí sim da obra, né? Aí já estamos falando mais da ideia do fidalgo quixotiano, né? Como esse personagem é construído, não é? Nós estamos pensando, não é, no Cervantes como literário, não é, que faz reflexões sobre o seu tempo através, né, dessa figura simbólica imaginária do Quixote, não é? A figura quixotiana, como a gente se referencia, através de uma ideia de uma fábula moral, não é? Mas que vai além apenas de uma descrição de aventuras, quer dizer, apesar de reconhecer-se como um livro ficcional, é considerado por muitos o primeiro romance moderno. Então, a sua perspectiva literária traz, não é, essa história que seria, não é, de dois palhaços inadequados, né, o Quixote e o Sancho Pança, né, que seria o seu quase o seu grilo moral ali, né, quer dizer, a segunda voz, um louco lúcido e um bobo sábio, né, que percorrem aventuras pelos moinhos de vento, pelas planícies espanholas, não é? Então a história se passa nesse enredo com essa perspectiva, não é? E aí a gente já vai inaugurando a própria ideia do Ortega Gasset, que ao falar deste romance, sim, reconhece, não é? Como um romance que figuraria aí como um dos primeiros modernos, né? E ele diz que seria um romance onde mostra, não é, um personagem que quer voltar para um lugar que não existe.
seria, não é? Um pouco dessa nostalgia já pré-moderna, que se depara com uma questão na pós-renascimento, não é? Que já viveu certo deslumbre frente à liberdade, mas se dá conta, né, de que vai enfrentar esse mundo novo, não é? Um mundo novo que oferece diversos desafios, entre eles o de como escolher, como saber escolher ou como fazer-se, né? Vocês preferirem uma retomada humanista de Cícero, como tornar-se o que se é, que é um chamamento que está em Nietzsche, em Píndaro, né? Em tanto que isso é retomado em Foucault, não é? Como essa arte da existência, como se fazer como uma obra de arte, não é? Que vem também a própria ideia que nós temos no nosso grupo de estudo, não é? A autopoética, certo? Hum, então ele diz, né? A loucura de Quixote é a loucura de Cervantes, diz Ortega Gasset, não é? Sobre a habilidade ou a inabilidade de um personagem diante a liberdade, né? Então, vou começar agora a trazer questões do próprio texto, não é? Na página 38, então, o Ortega diz assim: nas meditações de Quixote, não é? Ele diz: esse quixotismo não tem nada a ver com a mercadoria, né? Que se ostenta no nome do mercado literário, mas Dom Quixote é um livro, mas ele é o personagem simbólico desse livro, né? É o quixotismo de um personagem que vai marcar uma época, né? Então, ele diz, a figura do Dom Quixote, ele vai ser quase como uma antena que recebe todas as alusões, não é, que atrai a atenção, né, por conta até dessa questão da modernidade e de como esse personagem se coloca, não é, quase como uma paródia sutil, e ele fala uma paródia quase católica, né, porque de alguma maneira o Quixote, eu achei muito interessante, lá ele diz, é um Cristo gótico, macerado pelas angústias modernas, né? Um Cristo ridículo do nosso povoado, criado por uma imagem dolorida que perdeu sua inocência e sua vontade e anda buscando outras novas, né? Ele diz: quando se reúnem esses tantos espanhóis sensibilizados por essa miséria do seu passado, que se perde na busca por esses ideais, né? A sordidez de um presente medíocre, diz ele, e uma hostilidade pelo seu porvir, né? Daquilo que virá, desce entre eles Dom Quixote. O seu calor abrasante, uma fisionomia disparada, não é? Que concilia corações dispersos, né? Então ele está dizendo por que é um personagem que dura até hoje, né? É um personagem que alinha todos esses corações dispersos como no fio espiritual, que retoma a questão da nacionalização, as armaduras numa dor étnico-comunitária, né? Buscando o estar juntos, como já Jesus colocava lá entre vós. Quer dizer, ele retoma essa mítica que está muito, né, nos países ibero-espanhóis, não é? Que também está na nossa colonização, portanto, não é? Dessa dor que ele diz étnico-comunitária, de como pertencer. Ou estamos tentando buscar, né, esse sentimento de pertencimento, é porque, de alguma maneira, o presente tem desengatilhado esse sentimento, né? Então, a gente também joga isso para os dias atuais, porque eu acho que isso tem muito a ver com a perspectiva das circunstâncias vivenciais do hoje, né? Então, eu começo falando desse livro, trazendo esse trecho que está lá na página 39, né? E ele diz: então é preciso fazer um culto meditativo sobre a categoria da obra do Quixote, não é? Porque ela se torna então uma obra imortal, né? Que é, né, a própria, lembrando lá, porque ler os clássicos, né? Acho que do Ítalo Calvino, né? Acho que esse é um clássico que é justamente estaria, né? Nessa questão
de um personagem que nos leva para esse lugar, como ele diz, de excelente silêncio, né? É muito interessante, né? A literatura te levando para esse lugar mágico, ontológico, desse silêncio misterioso, né? Que nunca é absoluto. Fazem as coisas se calar por completo em torno, né? Mas tem um vazio de rumor, de incômodo, né? Que nos fazem, então, sermos ocupados por algo. Então, é onde ouvimos esse martelar, né, da arte no nosso coração, né, é quase dramático, né, as chicotadas do sangue em nossas veias, em nossos pulmões, né? É bem interessante, né, como ele vai colocando isso e vai trazendo, não é, essa imagem do Quixote, não é, como esse justamente, não é, esse personagem que vai tentar manter vivo o passado, né? Então, ao mesmo tempo, ele é libertador, porque ele traz a cisão, a loucura lúcida de um protagonista, mas, ao mesmo tempo, ele tem essa nostalgia do passado, que é a nostalgia já do homem moderno, né? Apesar, né, a gente viu e falamos disso muitas vezes, a modernidade e a ambivalência lá do Bauman, né? Que é também um tópico que a gente trata aqui bastante em alguns vídeos do Morada, não é? A ideia de que a modernidade, ao buscar tanto a liberdade, ela foi se enclausurando em práticas de si disciplinares, né? Então, o próprio Bauman diz, né? Se a gente olhar para a história como sempre um pêndulo, né? Que tenta sempre responder ou escolher, não é? A questão ou da liberdade ou da segurança. E aí nunca é possível uma perspectiva que assuma essas duas escolhas ontológico-existenciárias com o mesmo peso, né? Quando você escolhe ser ou ter uma sociedade ou uma cultura muito libertária, você perde segurança e vice-versa, né? Então, como lidar com essa angústia que surge justamente desse entrave? Acho que Dom Quixote é a cisão que mostra justamente esse entrave, né? Era um sujeito, obviamente, que vivia uma vida burocrática, fútil, esse homem massa, inautêntico, não é? E aí a gente vê esse homem massas através da leitura nostálgica de fábulas cavalheirescas, tomando esse lugar do andarilho, né? Esse lugar que busca a justiça e o amor da sua amada, né? Mas aí entra nessa questão delirante moderna, né? Essa ideia de que eu vou buscar algo que eu não estou encontrando em algum lugar que não existe, né? Essa é a loucura de Quixote, o livro, né, aí já fazendo esse entrave com o Ortega HC, nos leva para o contemporâneo, que também hoje nos reconvida a pensar em algo muito semelhante, do ponto de vista ontológico, ao que a modernidade do século XVI, XVII nos colocava, que é essa questão desse homem cindido, não é? Entre a liberdade e a segurança, entre as práticas disciplinares e as práticas romântico-liberais, né? Então, Dom Quixote é esse homem, né, que cata vento, mas busca o vento e se perde em meio a isso, e tem esse bobo sábio, né, que de alguma maneira, que é o Sancho, né, que busca trazer esse homem a si mesmo, mas acaba se perdendo junto com ele, né? Diz lá, portanto, Ortega HC, a obra Dom Quixote mostra homens decaídos da era moderna, né? Diferente do herói épico homérico dos gregos, o Dom Quixote é esse homem decaído, né? Essa ânsia moderna, né, pela originalidade, portanto, um personagem que mostra justamente, né, nessa figura nostálgica que é o andarilho cavalaresco, mas buscando algo que não existe, ou já existiu ou não existe mais, né? Ele diz, portanto, ele considera, não é, a obra Dom Quixote o último livro épico mítico, né, que busca-se o valor humanista da antiguidade clássico ideal, né? Os personagens, portanto, se mostram únicos, diz lá
Ortega Gasset, né? As miragens dos moinhos, né? Por exemplo, a famosa, né? Sempre que se fala do Quixote, essa ideia do moinho que está aí nessa imagem que vocês estão olhando, né? E seus rastros de vazios, né? Esse Quixote que arrasta consigo mesmo aquilo que não está mais firme, se é que algum dia esteve, né? Aí fazendo referência até à própria ideia da incerteza de montanha, né? Então ele diz essa existência, né, que não consegue reconhecer que a vida é esse encontro de acasos e circunstâncias, né? Então é preciso aprender com Quixote e mesmo com seus rompantes essa dupla compreensão das coisas, né? A luta que o humano vive sempre entre né, as circunstâncias do real, do realismo, de uma visão que se impõe como mais radical impossível, né, o real do dia a dia, e o imaginário, que é justamente essa possibilidade de interpretar, né, de viajar, de se perder, né? E ele diz, portanto, que Dom Quixote, nesse sentido, é trágico e herói, né? Porque ele explicita essa questão de maneira, né, bastante convulsiva, mas ao mesmo tempo divertida. E aí a ideia agora é, né, depois dessa meditação sobre a obra Dom Quixote e a cisão na modernidade, trazer, não é a obra do Cervantes, principalmente no seu volume 1, né, são dois volumes, a editora Pinguim, né, tem tido um cuidado bastante grande e tem a tradução do Hernani Só, que acho que é uma outra, também um outro presente, né, que é considerado, como disse a vocês, o primeiro romance moderno, né? A história do fidalgo que luta contra a injustiça, combatendo inimigos imaginários, né? Foi um grande sucesso desde a sua publicação no século XVII, né? Nós temos a publicação em 2 volumes, em 1605 e depois em 1615, né? Junto com Sancho Panza, seu fiel escudeiro, né? E Rocinante, o Pangaré que se chama Rocinante, era só pele e osso, físico, tísico, né? Tísico confirmado, diz Quixote atravessou a Espanha em busca de aventura e a sua amante Dulcinea, a mais bela entre as belas. Dom Quixote, portanto, representou, diz Hernani Só, uma ruptura radical com os modos de narrar das antigas novelas de cavalaria, ao introduzir humor, metalinguagem e reflexões de um narrador consciente de suas limitações. Esses recursos inéditos ditaram um caminho para as narrativas modernas e marcaram o fim da Idade Média na literatura. Por isso, o primeiro romance moderno, né? Nós temos aqui a obra, não é, pela Pinguim, que é uma tá no cuidado também da Companhia das Letras, né? Falando um pouquinho de Miguel de Cervantes, é filho de um cirurgião espanhol pobre, né? Nasceu em 1547, prestou serviço militar na Itália, isso é importante, né? Muitos desses literários e pensadores da época passam, né, pelas guerras modernas ou pré-modernas, né? Trabalha e participou das batalhas navais, foi também capturado por piratas, né? Então, tornou-se escravo na Argélia, tentou fugir várias vezes, passou o resto da vida com muitas dificuldades financeiras, né? Também tem um outro romance, que é a Galateia, em 1592, né? E aí ali ele escreve e recebe alguns ducados por essa peça, que também se transforma em peça teatral, né? Conhece só o sucesso em 1605 com a primeira parte da novela Dom Quixote, não é? E depois, em 1615, que veio uma prometida continuação de Dom Quixote. Cervantes morreu, né, em 1616, né? Nós estamos falando de uma tradução do Hernani Só, que nasceu no Rio Grande do Sul, né? Também muda-se muito cedo para Porto Alegre, cursou jornalismo na PUC, não é? E se dedica à literatura em tempo integral. Escreve resenhas, crônicas de humor
e mantém uma coluna semanal na revista Coletiva. Algumas coisas para a gente partir, né? De um lugar e de uma tradução, né? Eu vou escolher alguns trechos, né? No volume 2, nós temos nessa edição um pós-fácil do Jorge Luiz Borges, que não é qualquer um, então eu indico também, né, por essa riqueza, acho que, né, há de se ler esse pós-fácil depois, né, uma parte importante também, né? Bom, escolhi alguns trechos para ler com vocês desta edição, portanto. Vou começar com um trecho da página 63, né? Que está falando dessa partida, né, do Fidalgo, as suas aventuras, onde diz lá, né, o Cervantes, o pobre cavaleiro perdia o juízo, né? Enfim, ele se embranhou tanto na leitura que passava as noites lendo até clarear e os dias até escurecer. E assim, por dormir pouco e ler muito, secou-lhe o cérebro de maneira que veio a perder o juízo. Sua imaginação se encheu de tudo aquilo que lia nos livros, tanto de encantamentos como de duelos, batalhas, desafios, feridas, galanteios, amores, tempestades e disparates impossíveis. E se assentou de tal modo em sua mente que todo aquele amontoado de invenções fantasiosas parecia verdadeiro. Para ele, portanto, Quixote, não havia outra história mais certa no mundo. Olha que interessante, né? Tem uma frase aqui, né? Quer dizer, ele leu tanto que secou-lhe o cérebro de maneira que veio a perder o juízo. Sua imaginação se encheu de tudo aquilo que lia nos livros, né? Ao mesmo tempo, uma ode à literatura, né? Mas ao mesmo tempo um escárnio no sentido de também dizer este homem da ciência, né? E essa é uma acusação que Ortega faz, não é? Também ele se também às vezes se prende tanto nessa coisa canônica da academia, dos livros, que perde algo que é o mais rico, que é a realidade ordinária, né? Esse vivido que diz respeito a toda a vida de todos nós, né? Na página 64 tem outro trecho interessante, né? Enfim, acabado o seu juízo, foi dar no mais estranho pensamento que jamais caiu louco algum, parecendo-lhe conveniente e necessário, tanto para o engrandecimento de sua honra, como para o proveito de sua pátria, se fez cavaleiro andante, a ir pelo mundo com suas armas e cavalo em busca de aventuras e para se exercitar em tudo aquilo que havia lido que os cavaleiros andantes se exercitavam, desfazendo todo tipo de afrontas e se pondo em situações e perigos pelos quais, superando-os, ganhasse nome eterno e fama. O pobre já se imaginava coroado pelo valor de seu braço, com pelo menos um império. E assim, com pensamentos tão agradáveis, levado pelo singular prazer que nele sentia, se apressou em realizar o que desejava. Em seguida, foi ver o pangaré, e embora tivesse os cascos mais rachados que os calcanhares de um camponês e mais defeitos que o cavalo de Gonega, achou que nem o bucéfalo de Alexandre, nem o babieca de Cide se igualavam a ele. Passou 4 dias imaginando que nome lhe daria, conforme dizia a si mesmo. Não havia motivo para que cavalo tão bom e de cavaleiro tão famoso ficasse sem nome. Procurava então um que revelasse quem havia sido antes de ser cavaleiro andante e o que agora era, pois achava muito razoável que, mudando seu senhor de estado, mudasse ele também de nome e o ganhasse célebre e aparatoso, como convinha à nova ordem e ao novo exercício que professava. Assim, depois de muitos nomes que criou, apagou e trocou, sobrepôs, desfez e tornou-se a fazer em sua memória e imaginação, e finalmente veio a chamá-lo Rucinante, nome, em sua opinião, superior, sonoro e significativo do que tinha sido quando não passava de um rocinho, e que agora era o primeiro entre todos os rocinhos do mundo.
Batizado o cavalo com tanto acerto, quis dar um nome a si mesmo, e nesse pensamento gastou mais 8 dias. No fim, veio a se chamar Dom Quixote, de onde, como foi dito, os autores dessa história verídica puderam concluir que, sem dúvida, devia se chamar Queixada e não Queijada, como outros disseram. Mas lembrando-se de que o corajoso Amadis não havia se contentado em se chamar apenas Amadis e acrescentar o nome de seu reino e sua pátria para fazê-la famosa, chamando-se então Amadis de Gaula. Quis assim, como bom cavaleiro, acrescentar a seu nome o nome de sua pátria, a se chamar, portanto, Dom Quixote de La Mancha, com que, em sua opinião, declarava de forma viva sua linhagem, sua pátria e a honradez ao tomar dela o sobrenome. Olha que interessante, né? Como ele vai se apropriando, então, do cavalo e dando esse nome de Rocinante como um nome bastante significativo, não é? E depois como ele escolhe Dom Quixote de La Mancha, né? Essa ideia também do homem moderno de se autonominar, né? A invenção da pessoa moderna, né? Que é algo que a gente vê na obra claramente, não é, de Dom Quixote. Bom, no finalzinho do capítulo tem lá, né, a página 66, ó, como se alegrou nosso bom cavaleiro, né, quando fez esse discurso, principalmente quando atinou a quem chamar sua dama. É que havia numa aldeia perto da sua, pelo que se pensa, uma camponesa de muito boa aparência, por quem ele jamais tinha sabido, né, nem o deixava provar da sua formosura. Chamava-se Aldonça Lourenço. E ele achou bom lhe dar também um outro título de senhora, a senhora dos seus pensamentos. E procurando um nome que não destoasse muito do seu, ou, né, do seu, que é o Dom Quixote de La Mancha, e insinuasse ou parecesse o nome de princesa e grande senhora, veio a chamá-la Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nome, em sua opinião, muito musical e raro, e significativo, como todos os demais que ele tinha posto em si, em suas coisas. Então, aqui é a história como ele chega do Dulcinea, né? No capítulo 3, na página, então, 74, tem lá, onde se conta a maneira engraçada como Dom Quixote se fez armar cavaleiro, né? Porque é muito interessante a maneira como ele vai, né, delirando e se auto-afirmando, né? Como ele vai se construindo, né? O estalajadeiro contou a todos que estavam na estalagem a loucura de um hóspede, né? Então ele chega num lugar para descansar. A vigília das armas, a cerimônia para armá-lo como um cavaleiro. Admiravam-se de tão estranho gênero de loucura e, indo espiar de longe, viram que Dom Quixote andava com calma, umas vezes e outras, escorando a sua lança, punha os olhos na armadura, sem desviá-los por um bom tempo. Já era noite fechada, mas com tanto luar que podia competir com o dia. De modo que tudo que o cavaleiro estreante fazia era visto muito bem por todos. Nisso, um dos tropeiros resolveu dar água à manada de mulas, e para isso seria necessário tirar a armadura que estava sobre o bebedouro. Dom Quixote, vendo-o chegar, disse em voz alta: Ó tu, quem quer que sejas, cavaleiro atrevido, que chegas para tocar a minha armadura, do mais valente andante que jamais empunhou espada. Olha o que fazes, não a toques, se que não quiseres deixar a vida como paga por seu atrevimento. Daí já surge, não é? Todo um outro enlace de luta. Então, né, o livro vai nos contando esses devaneios, não é? De maneira muito como vocês veem, né? Eu estou lendo alguns trechos que, obviamente, não é? Vale a pena que vocês leiam o livro. Eu não vou ler o livro inteiro, a ideia não é essa, né? Mas o livro é muito bem escrito, né, gente? Muito interessante para quem ainda agora, a partir desse contexto também, acho que a gente acaba, né? Se, se coloca de uma outra perspectiva. Aqui é como ele descobre o Sancho Panza, né? Na página 106, na página 106. Nesse meio tempo, Dom Quixote mandou chamar um camponês, vizinho seu, homem de bem. Se é que pode-se dar esse título a quem é pobre, mas de miolo meio mole. Em resumo,
Tanto lhe disse, tanto tentou e prometeu, que o pobre coitado resolveu sair com ele e lhe servir de escudeiro. Entre outras coisas, Dom Quixote lhe dizia que, caso se dispusesse a ir de boa vontade, em algum momento, bem podia, não é, aventurar-se e ganhasse também, né, ele ia ganhar uma ilha, sem mais nem menos, e seria o governador dessa ilha, né? Com essas e outras promessas semelhantes, Sancho Pança, que assim se chamava o camponês, deixou sua mulher e filhos e se empregou como escudeiro do seu vizinho. E daí, né, ele diz: saiba, amigo Sancho Pança, que foi costume muito comum os antigos cavaleiros andantes nomearem seus escudeiros governadores de ilhas ou reinos que ganhavam. Quanto a mim, estou decidido a que esse reconhecimento não acabe. Penso talvez até de melhorá-lo, porque os cavaleiros algumas vezes, e talvez na maioria delas, esperavam que seus escudeiros fossem velhos e depois de fartos de servir, lhe davam algum título de conde, marquês, que valia de algo. Mas se tu vives e eu vivo, bem poderia ser que antes de 6 dias eu ganhasse um reino que estivesse ligado a outros, com algum sobre medida para que eu te coroe rei. Enfim, li alguns trechos, principalmente esses de nomeação, que eu acho que são os mais interessantes. Acho que é uma obra que, né, vale a pena de ser lida, vivida e refletida, com a mente e com o coração, como diz lá o nosso Ortega y Gasset. Espero, né, de coração, que vocês tenham gostado, né, dessa perspectiva humorada, né, de trazer obras estéticas, mas que nos, né, iluminam do ponto de vista narrativo, mas também poético, no sentido de nos fazer melhores e nos fazer pensar sobre a vida e sentir a vida de maneira mais ampla, mais vívida, né? Mas também angustiante, como tudo que nos faz humanos. Acesse sempre o Morada Acadêmica. Obrigada por mais essa conversa e em breve voltaremos para falar aí sim da obra O Homem e os Outros, de Ortega y Gasset, trazendo uma perspectiva microsociológica que acho que será bastante interessante. Uma boa semana e até a próxima.